O salão de baile brilhava com luzes douradas, a música pulsava, risadas ecoavam pela pista de dança. No canto sentava-se uma jovem mulher com um vestido elegante, uma cicatriz grossa cobrindo metade do rosto. Um grupo de jovens ricos zombava dela, que dançava com ela. Ela deveria ter ficado em casa, na mesa principal, ao lado do pai, um poderoso CEO, sentado com o maxilar rígido, cerrando os dentes em silêncio agonizante. Então, do nada, um empregado carregando uma bandeja com copos avançou, colocou a bandeja com cuidado, ajeitou o uniforme e fez uma reverência. Eu tenho esta dança. Toda a sala congelou, a música pareceu suavizar-se, o pai CEO enxugou os olhos, o coração pronto para explodir. Daniel Cole tinha 36 anos, era pai solteiro e trabalhava em turnos duplos como empregado de mesa no Grandview Hotel, o tipo de lugar onde os lustres custam mais do que o seu salário anual, onde os hóspedes usam relógios que valem mais do que o seu carro. Mas Daniel nunca se queixava. Todas as noites, ele voltava para casa para a sua filha de 9 anos, ela, que acreditava que o pai era o maior herói do mundo. Ela corria correr até a porta, abraçá-lo pela cintura e perguntar como tinha sido o seu dia, como se ele tivesse acabado de voltar de salvar o universo. No bolso, Daniel sempre carregava um lenço velho, de tecido azul desbotado com pequenas flores amarelas, que pertencera à sua falecida esposa, mãe de ela, que morrera quando ela tinha apenas 2 anos. Ele nunca ia a lugar nenhum sem ele. Era a sua lembrança, a sua âncora. Esta noite era diferente. Esta noite era a gala de aniversário da Lane Corporation, 500 convidados, orquestra ao vivo, bar aberto. Daniel tinha sido designado para a sessão VIP, o que significava mais horas de trabalho, mas melhores gorjetas. Ele precisava dessas gorjetas. A viagem escolar de ela estava chegando e ele havia prometido que ela poderia ir. Do outro lado do salão de baile, em uma cabine privada no canto, estava Sophia Lane, de 24 anos, filha de Victor Lane, CEO da Lane Corporation. Ela usava um deslumbrante vestido azul escuro que arrastava pelo chão, seu cabelo estava perfeitamente penteado e suas joias brilhavam sob as luzes, mas nada disso importava para as pessoas que a encaravam, porque no lado esquerdo do rosto, da têmpora até a mandíbula, havia uma cicatriz grossa e irregular, resultado de um acidente de carro há 3 anos, um acidente que roubou a sua confiança, a sua vida social e o seu sorriso. Sofia implorou ao pai para não a obrigar a ir aquela noite, mas Victor Lane insistiu que queria que o mundo visse a sua filha, queria que ela recuperasse o seu lugar, queria que ela fosse corajosa. Mas é difícil ser corajoso quando as pessoas cochicham, quando olham fixamente, quando fingem não notar, mas notam tudo. Victor sentou-se à mesa principal, rodeado por parceiros de negócios e executivos, sorriu quando precisava. Apertou as mãos quando era esperado, mas os seus olhos continuavam a desviar-se para a sua filha, sozinha num canto, com o queixo baixado e as mãos cruzadas no colo. O seu coração doía. Ele era um dos homens mais poderosos da cidade. Podia fechar negócios de milhões de dólares com um telefonema, podia despedir qualquer pessoa que o desrespeitasse, mas não podia proteger a sua filha da crueldade. Não podia obrigar as pessoas a vê-la da mesma forma que ele a via, bonita, forte e corajosa. Daniel também a reparou. Ele estava a encher copos de champanhe perto da seção dela, quando viu a forma como ela se sentava, a maneira como ela evitava o contato visual, a maneira como seus ombros se curvavam para dentro, como se ela estivesse a tentar desaparecer. Ele reconheceu aquela postura. Ele já a tinha visto antes no espelho, depois que sua esposa morreu, quando o mundo parecia pesado e barulhento demais. Ela o tirou daquela escuridão com seu riso, com seus abraços, com sua crença inabalável de que seu pai podia fazer qualquer coisa. E naquela noite, olhando para Sophia Lane sentada sozinha em uma sala cheia de pessoas, Daniel sentiu algo se mexer em seu peito. Não era pena, nem simpatia, era reconhecimento. A música mudou para algo mais animado. Casais inundaram a pista de dança, risadas ecoaram, copos tilintaram, a energia na sala disparou, exceto no canto de Sofia. Canto de Sofia. Um grupo de jovens em fatos caros pairava perto do bar,
As suas vozes altas o suficiente para serem ouvidas. Eram filhos de investidores, jovens ricos que nunca tinham trabalhado um único dia na vida. Um deles, um rapaz alto com cabelo penteado para trás, acenou para Sofia e sorriu com desdém. Meu, quase sinto pena do Lane com todo aquele dinheiro e ele preso com aquilo. Outro riu-se. Meu, nem todo o dinheiro do mundo consegue consertar aquela cara. Nem mesmo os melhores cirurgiões plásticos. Um terceiro interveio, desta vez mais alto. Quem dançaria com ela? Ela deveria ter ficado em casa. Eles explodiram em risadas cruéis e descuidadas, altas o suficiente para que os convidados próximos olhassem desconfortáveis, mas não dissessem nada. Sofia ouviu cada palavra. Suas mãos se apertaram no colo, até seus nós dos dedos ficarem brancos. Sua respiração acelerou. Ela queria ir embora, queria sair correndo e nunca mais voltar. Mas seu pai pediu que ela ficasse. Então ela ficou, porque o amava, mesmo que cada segundo parecesse uma tortura. Do outro lado da sala, um grupo de mulheres sussurrava atrás de suas taças de champanhe. Pobre Victor, disse uma, abanando a cabeça. Um homem tão bem-sucedido que construiu um império do nada, mas ficou preso a uma filha como essa. Que tragédia! Outra mulher suspirou. O dinheiro pode comprar roupas de grife e carros de luxo, mas não pode comprar beleza. Aquela garota é uma boneca quebrada. Uma terceira mulher inclinou-se. Ouvi dizer que ela se recusa a sair de casa. Você pode culpá-la? Se eu fosse assim, também me esconderia. As palavras cortavam o ar como facas. Victor Lane as ouviu. Ele estava sentado à mesa principal, cercado por executivos que riam das suas piadas, mas por dentro ele estava a morrer. Seu punho cerrou-se, sua mandíbula travou-se, cada músculo gritava para que ele se levantasse e defendesse sua filha. Mas ele não podia. Ele sabia que isso pioraria as coisas, chamaria mais atenção. Então ele ficou sentado ali, impotente, com o coração partido e furioso. Sofia sentiu as lágrimas surgirem. Ela piscou com força, tentando contê-las. Ela havia prometido a si mesma que não choraria naquela noite. Mas uma lágrima escorreu, depois outra. Ela havia sobrevivido ao acidente, a batida que capotou seu carro 3 vezes. Ela havia sobrevivido a 17 cirurgias. A dor, as infecções, os intermináveis quartos de hospital. Mas esta humilhação pública parecia insuportável. Ninguém se aproximava dela. Ninguém sorria. Ninguém a convidava para dançar. Ela observava os casais a girar ao lado da sua mesa, rindo e despreocupados. Observava estranhos a formar pares e a juntar-se à pista de dança. Mas ninguém olhava para ela. Ela era invisível e, no entanto, era a pessoa mais visível na sala. A música cresceu, uma balada romântica. Sofia fechou os olhos e imaginou como seria ser abraçada, ser vista, ser desejada. Mas era apenas uma fantasia. Então algo mudou. Daniel Cole, ainda segurando a bandeja vazia, parou no meio do salão de baile. Ele tinha acabado de limpar uma mesa e deveria voltar para a cozinha, reabastecer os copos, pegar mais aperitivos, continuar trabalhando, mas ele não se moveu. Ele olhou para Sofia, para a maneira como ela mantinha a cabeça baixa, para a maneira como seu corpo parecia se dobrar sobre si mesmo, para a maneira como ninguém parecia se importar. Seu peito apertou, a voz da filha ecoava em sua mente naquela manhã. Ela o abraçou e disse: Papai, você sempre ajuda as pessoas, é isso que os heróis fazem. Daniel colocou a bandeja no chão, limpou as mãos no avental, ajeitou a gravata borboleta, respirou fundo e então caminhou. Não rapidamente, não hesitante, apenas com firmeza, calma e determinação em direção a Sofia. A sala não percebeu a princípio, a música tocava, a dança continuava. Mas quando Daniel se aproximou, algumas pessoas se viraram. Então mais algumas conversas pararam, olhos o seguiram, sussurros começaram. O que ele está a fazer? Ele está a ir para lá, um garçom. Quando ele chegou à mesa de Sofia, metade da sala estava a observar. Daniel parou na frente dela, cruzou as mãos atrás das costas e fez uma reverência profunda e respeitosa. Com licença, senhorita, disse ele com voz calma e clara. Posso ter esta dança? A sala ficou em silêncio. A música pareceu diminuir.
Todas as cabeças se viraram, todas as conversas pararam, todos os olhos se fixaram neles. Sofia olhou para cima, com os olhos arregalados de choque, os lábios entreabertos, mas sem conseguir dizer nada. Ela olhou para ele como se ele fosse uma miragem. Daniel sorriu gentilmente. Você não precisa se não quiser, mas eu ficaria honrado. Saiu num sussurro. Você é... Você é um empregado de mesa. Daniel acenou com a cabeça. Sim, e você é a mulher mais corajosa nesta sala. Ela prendeu a respiração, os olhos encheram-se de lágrimas. Mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de dor, nem lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de esperança. Atrás dela, Victor Lane levantou-se lentamente do seu lugar, com a mão a cobrir a boca, os olhos brilhantes, observando paralisado enquanto o impossível se desenrolava na sala. Os sussurros recomeçaram. Ele está a falar a sério? Um empregado de mesa está a convidá-la a dançar? O que está a acontecer? Daniel estendeu a mão com a palma para cima, firme, paciente, à espera. Sofia olhou para ela, para ele, para a bondade nos seus olhos, para a coragem que foi necessária para fazer o que ninguém mais se atreveu a fazer e então, tremendo, colocou a mão na dele. O salão de baile explodiu, não em risos, não em zombaria, mas em um silêncio atordoado e sem fôlego. Daniel conduziu Sofia ao centro da pista de dança. A sua mão era gentil nas costas dela. O seu aperto era firme, mas respeitoso. Ela tremeu quando deram o primeiro passo juntos. A orquestra, sentindo o momento, mudou para uma balada lenta, o tipo de música que faz o tempo parar, o tipo que faz as pessoas lembrarem-se por que se apaixonaram. À sua volta, a multidão abriu-se, os convidados ficaram parados, observando, alguns com curiosidade, outros com julgamento, outros com algo que parecia vergonha. Sofia manteve os olhos baixos no início. Podia sentir centenas de olhares a queimar a sua pele, a sua cicatriz. Queria afastar-se, correr, desaparecer. Mas Daniel não a deixou. Olha para mim, disse ele suavemente. Não para eles, apenas para mim. Ela ergueu os olhos, encontrou o seu olhar, e naquele momento, algo dentro dela mudou. Os olhos dele não demonstravam piedade, repulsa ou constrangimento, apenas calor, gentileza e respeito. Eles começaram a se mover lentamente a princípio. Daniel a guiou com paciência, lendo a linguagem corporal dela, deixando-a definir o ritmo, um passo, depois outro, e então Sofia sorriu, um sorriso pequeno, frágil, incerto, mas real. Era o primeiro sorriso genuíno que ela exibia em 3 anos. Na mesa principal, Victor Lane cobriu o rosto com as 2 mãos. Os ombros tremiam, lágrimas escorriam pelas bochechas. Ele não via a sua filha sorrir assim desde antes do acidente, desde antes de o mundo se tornar cruel. Ela está a sorrir, sussurrou para si mesmo. A minha menina está a sorrir. A música aumentou, Daniel girou Sofia gentilmente. O vestido dela rodopiou como ondas da meia-noite. Algumas pessoas na multidão começaram a aplaudir, depois mais algumas, depois mais. Então, da entrada lateral, uma vozinha gritou. Papá! Todos se viraram. Uma menina de vestido rosa veio a correr pelo salão de baile. O cabelo dela estava em tranças desarrumadas. Ela segurava um pedaço de papel na mão. Era ela. A filha de Daniela estava à espera na sala dos funcionários a colorir enquanto o pai trabalhava. Mas quando ouviu a música mudar, quando ouviu os sussurros, espreitou pela porta e viu o pai a dançar com a senhora triste do canto. Então fez o que qualquer criança de 9 anos faria. Desenhou um quadro. Ela correu para a pista de dança sem fôlego e animada. Ergueu o desenho para que todos vissem. Era uma obra-prima a lápis de cera. Um homem alto de gravata borboleta e uma mulher bonita de um vestido azul. Eles estavam de mãos dadas e acima deles, em letras tremidas, ela escreveu: Papai dançando com uma princesa. O salão ficou em silêncio. Então alguém riu, não uma risada zombeteira, mas uma risada calorosa, uma risada comovida, seguida por mais risadas, do tipo bom que quebra a tensão e derrete corações. Sofia olhou para o desenho, para a menina sorrindo para ela, para a inocência e honestidade naqueles olhos brilhantes, e começou a chorar. Mas não lágrimas de tristeza, lágrimas de felicidade. Ela se ajoelhou, ainda segurando a mão de Daniela, e sorriu para ela.
Obrigada, sussurrou ela. Essa é a coisa mais bonita que alguém já me deu. Ela abraçou Sofia pescoço. Você é bonita, disse ela. Não deixe ninguém dizer o contrário. A multidão explodiu, não em sussurros, não em julgamentos, mas em aplausos. Aplausos altos, genuínos. Victor levantou-se do seu lugar e caminhou em direção à pista de dança, enxugando os olhos, o coração cheio de emoção. Ele olhou para Daniel, para aquele estranho que tinha feito o que ninguém mais ousou fazer. Obrigado, disse Victor, com a voz embargada. Você devolveu o sorriso dela depois de todos esses anos. Você devolveu o sorriso dela. Daniel balançou a cabeça. Ela nunca o perdeu, senhor. Ela só precisava de um motivo para mostrá-lo novamente. Então, algo chamou a atenção de Victor quando Daniel se abaixou para pegar ela. Algo caiu do bolso do seu casaco. Um pequeno pedaço de tecido azul desbotado com pequenas flores amarelas. Um lenço. Victor congelou. Sua respiração parou. Ele se abaixou e o pegou. Seus dedos traçaram o bordado ao longo da borda, iniciais costuradas em fio dourado. MML Michael Lane começaram a tremer. O seu irmão mais velho, aquele que morrera a servir no estrangeiro, aquele que salvara 3 homens da sua unidade antes de ser morto, aquele cujo corpo voltara para casa envolto numa bandeira. Michael sempre carregara este lenço, que a sua mãe lhe fora feito antes de ele partir. Victor olhou para Daniel, com o rosto pálido. Onde arranjou isto? A expressão de Victor mudou. O reconhecimento brilhou nos seus olhos. Michael Lane, disse ele baixinho. Ele era o meu comandante. Salvou a minha vida em Kandahar. Tirou-me de um veículo em chamas. Tentei salvá-lo, mas não consegui. Antes de morrer, ele deu-me isto e disse-me para entregá-lo à sua família. Mas nunca soube como encontrá-los. Nunca soube que o seu apelido era Lane. Victor cambaleou para trás, abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A sala ficou em silêncio novamente. Todos estavam a ouvir agora. Tu, Victor, sussurrou. Tu. Estavas lá. Estavas com ele quando ele morreu. Daniel acenou com a cabeça. Segurei a mão dele. Ele disse-me para dizer à família dele que ele os amava. Disse-me para dizer ao irmão mais novo dele para cuidar da mãe deles. E então ele se foi. Victor cobriu o rosto com as 2 mãos. Um soluço escapou dele, cru e quebrado. Ele passou 15 anos a pensar-nos, imaginando se ele havia sofrido, imaginando se ele estava sozinho. E agora ali estava o homem que estava com ele. O homem que tentou salvá-lo, parado no salão de baile, vestindo um uniforme de garçom. Tu eras um soldado, sussurrou alguém da multidão. Ele salvou pessoas, disse outra pessoa. Os sussurros se espalharam. Os jovens que haviam zombado de Sofia anteriormente se mexeram, desconfortáveis. As mulheres que a chamaram de boneca quebrada desviaram o olhar, envergonhadas. Daniel Cole não era apenas um garçom. Ele era um veterano, um herói, um homem que sacrificou sua carreira, seu futuro, tudo para criar sua filha sozinho depois de perder sua esposa. E naquela noite, ele deu a Sophia Lane algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Dignidade, respeito, esperança. Victor deu um passo à frente e puxou Daniel num forte abraço. Trouxe o meu irmão para casa esta noite, disse ele com a voz trêmula. Não o seu corpo, mas o seu espírito, a sua bondade, a sua coragem. Obrigado. Sofia ficou ao lado deles, com lágrimas a correrem pelo rosto. Ela segurou a sua mão com força. No salão de baile cheio de convidados ricos que pensavam saber o que era importante, todos ficaram em silêncio porque tinham acabado de testemunhar algo que nenhum deles jamais esqueceria. Victor Lane virou-se lentamente para enfrentar a multidão. Os seus olhos estavam vermelhos, mas o seu queixo estava firme. A sua voz, quando falou, era fria e afiada como aço. Quero abordar uma questão, disse ele. Todas as cabeças se viraram para ele. O salão ficou em silêncio. Ele apontou para o grupo de jovens perto do bar, aqueles que tinham zombado da sua filha. Vocês todos ouviram o que disseram sobre a minha filha esta noite. Os homens congelaram, os seus sorrisos maliciosos desapareceram, o medo passou pelos seus rostos. Chamaram-na de defeituosa, disseram que ninguém dançaria com ela. Riram-se da sua dor. A voz de Victor ficou mais alta. Vocês não são bem-vindos na minha companhia. Nem esta noite, nem nunca. Segurança, acompanhem-nos para fora.
Suspiros percorreram a multidão. 2 seguranças avançaram. Os jovens gaguejaram, tentando protestar, mas ninguém os ouviu. Foram conduzidos para fora do salão de baile, com a cabeça baixa e o rosto a arder de vergonha. A multidão explodiu em aplausos. Não foram aplausos educados, mas aplausos estrondosos. Victor virou-se para as mulheres que sussurraram coisas cruéis e disse: "E vocês, com a voz mais baixa, mas não menos poderosa, falaram da minha filha como se ela fosse um objeto, um fardo, uma tragédia. Deixem-me ser claro. A minha filha é a pessoa mais forte que conheço. Ela sobreviveu ao que teria destruído a maioria das pessoas. E esta noite, um homem sem nada mostrou-lhe mais respeito do que qualquer um de vocês alguma vez mostrou." As mulheres baixaram os olhos, incapazes de sustentar o seu olhar. Vários convidados à sua volta afastaram-se, distanciando-se. Victor levantou a voz para se dirigir a todos. "Esta noite aprendi algo. A riqueza não vos torna valiosos. O estatuto não vos torna gentis. Um empregado de mesa mostrou mais coragem do que qualquer pessoa nesta sala. Uma menina de 9 anos mostrou mais compaixão do que adultos." Os aplausos ficaram mais altos, as pessoas se levantaram, algumas enxugaram os olhos. Sofia deu um passo à frente, com a mão ainda na de Daniel olhou para a multidão, para as pessoas que a tinham encarado, julgado e tido pena dela. E pela primeira vez em anos não se sentiu pequena. "Também quero dizer uma coisa", disse ela. A sua voz era suave no início, mas depois tornou-se mais forte. "Durante 3 anos escondi-me. Deixei que esta cicatriz me definisse. Deixei que palavras cruéis me fizessem acreditar que era menos do que humana. Mas esta noite alguém me lembrou que ainda estou aqui, ainda estou de pé, ainda sou digna." Ela virou-se para Daniel. "Não viste uma cicatriz quando olhou para mim? Viu uma pessoa." "Obrigada por isso." Daniel sorriu. "Você é mais do que digna, senhorita Lane, sempre foi." Ela puxou o vestido de Sofia. "Podemos ser amigas?" perguntou ela, com os olhos arregalados e cheios de esperança. Sofia riu entre lágrimas. "Adoraria isso." A multidão avançou. Pessoas que tinham ignorado Sofia a noite toda agora se aproximavam dela. Algumas pediram desculpas, outras simplesmente sorriram, outras perguntaram se podiam tirar uma foto com ela. E pela primeira vez em 3 anos, Sofia disse que sim. O salão de baile não era mais frio, não era mais crítico, era acolhedor, estava vivo, era humano novamente. A noite chegou ao fim, os convidados foram embora um por um, a música foi diminuindo, as luzes se apagaram, mas num canto tranquilo do salão, 4 pessoas estavam sentadas juntas. Daniel, ela, Sofia e Victor. Ela adormecera no colo de Sofia, com os bracinhos envolvendo a sua nova amiga. Sofia acariciava o cabelo da menina com um sorriso suave no rosto. Victor sentou-se em frente a Daniel, com o lenço sobre a mesa entre eles. Ele não o largara desde que Daniel o devolveu. "Passei 15 anos com raiva", disse Victor baixinho, "com raiva do mundo por ter levado meu irmão, com raiva de mim mesmo por não ter estado lá, com raiva de tudo. E então, esta noite, você entrou na minha vida. Um estranho, um garçom, e me deu algo que eu não sabia que precisava." "O que é isso?" perguntou Daniel. "Paz", disse Victor simplesmente, sabendo que Michael não estava sozinho, que alguém se importava, que alguém tentava. Ele fez uma pausa. "E você deu à minha filha algo ainda mais valioso. Você devolveu a ela a si mesma." Sofia ergueu os olhos, com lágrimas brilhando neles. "Eu esqueci como era ser vista", disse ela baixinho. "Não ser encarada, não ser alvo de pena, apenas vista como uma pessoa, como alguém que vale a pena conhecer." Daniel balançou a cabeça. "Você sempre valeu a pena conhecer, senhorita Lane. O mundo só precisava acompanhar o seu ritmo." Victor inclinou-se para a frente. "Quero lhe oferecer um emprego de verdade. Não como garçom, algo melhor." "Você merece melhor", mas Daniel levantou a mão gentilmente. "Agradeço, senhor, de verdade. Mas estou bem onde estou. Tenho a minha filha, tenho o meu trabalho, tenho tudo o que preciso." Victor sorriu tristemente. "Você é um homem raro, Daniel Cole." "Não", Daniel disse. "Sou apenas um homem que sabe o que importa." Ele olhou para ela, adormecida e tranquila. "Ela acha que sou um herói e talvez hoje à noite eu tenha sido um. Não porque sou forte, não porque sou corajoso, mas porque escolhi ver alguém que precisava ser vista." Sofia estendeu a mão por cima da mesa,
e pegou na mão de Daniel mão. Você é um herói, disse ela para mim, para ela, para o meu pai. Nunca duvide disso. Daniel sorriu. Então tentarei estar à altura. Eles sentaram-se juntos num silêncio confortável do lado de fora, enquanto a cidade zumbia por dentro. 4 vidas mudaram para sempre quando Daniel finalmente se levantou para sair, carregando ela nos braços. Ele se virou uma última vez. As cicatrizes não nos tornam menos, disse ele. Elas nos lembram que sobrevivemos. Esta noite, uma dança provou isso mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Victor e Sofia os observaram partir, pai e filha de mãos dadas, desaparecendo na noite e no salão de baile vazio. Sob as luzes que se apagavam, a esperança permanecia como a nota final de uma canção. Inscreva-se se acredita que a verdadeira beleza é a coragem que nunca desaparece.